Amados irmãos, amadas irmãs, estamos vendo sobre a importância de nós vigiarmos e orarmos. E agora estamos vendo as experiências, as lições do Getsemane nessa questão de vigiar e orar. Vimos que o Senhor tinha muitos discípulos. Havia um grupo de 70, e aí, num círculo menor, havia um grupo de 12, e havia o círculo mais íntimo, o grupo de 3. E para esse grupo de 3, o Senhor deu experiências especiais. O Senhor os chamou para ali o Monte da Transfiguração, para a cura da filha de Jairo e também para o Getsemane. E o Senhor, quando estava se preparando para enfrentar a cruz que estava ali à sua frente, ele se entristeceu. E para esse grupo de 3, ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E a Bíblia registra como ele foi um pouquinho mais adiante e ele orou. E o que o Senhor esperava é que enquanto ele estivesse orando, esses 3 também estivessem orando, sustentando, dando apoio para esse momento tão crucial e tão difícil. Mas o que aconteceu? Ali na porção de Mateus, nós podemos ver em Mateus 26, versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Na porção equivalente, em Marcos, diz: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. Veja só, o Senhor naquele momento tão difícil, para esses mais íntimos, para quem ele havia aberto o seu coração, falando que ele estava profundamente triste até a morte. É o Senhor abrindo o seu coração, falando dos sentimentos mais íntimos e pedindo: quero que vocês vigiem comigo. Ele vai ali adiante, ora, se derrama diante do Pai, e quando ele volta, encontra os discípulos dormindo, esses a quem ele havia pedido: vigiai comigo. Daí ele fala para Pedro. Claro, eram 3, Pedro, Tiago e João, mas Pedro, aquele que era o líder, representava os outros. Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Ele disse: Simão, tu dormes? Você está dormindo? Eu pedi, nesse momento tão difícil, que você vigiasse comigo. Você está dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor também é aquele que abre o seu coração para nós. Porque Ele não nos trata como servos, nos trata como amigos. Ele tem aberto o seu coração para nós nesses tempos finais, mostrando o que Ele deseja ganhar em nossas vidas, o que Ele deseja ganhar em nossa família, o que Ele deseja ganhar na igreja. Esses momentos que antecedem a sua volta a uma tremenda batalha espiritual. E Ele pede para nós vigiarmos e orarmos. Qual é o sentimento do Senhor hoje? Naquela época, o Senhor estava profundamente triste porque iria encarar
os fatos que viriam para a nossa redenção. E hoje, nós estamos vigiando com o Senhor ou nós estamos dormindo? Preste atenção que ele se dirigiu a Pedro. Simão, tu dormes. Eram 3, mas ele se dirigiu a um. Isso para quê? Para dar um caráter pessoal a essa pergunta. Hoje, o Senhor também pergunta para mim, se eu estiver dormindo, ele vai dizer assim, Miguel, você está dormindo? Eu pedi para você vigiar comigo, você está dormindo. Compreende? Ele cita um nome. Você não pode vigiar 1 hora comigo? Ele pede para nós sermos um com ele. Vigiai comigo. É ser um com o Senhor. O Senhor pediu para vigiar. Quem não vigia, não ora. Quem não ora, não vigia. E por que era importante vigiar e orar? Por um lado, é ligado ao Senhor. Mas por outro lado, é por nós mesmos. O Senhor estava muito mais preocupado com os discípulos nesse momento do que com ele. Por quê? Porque no versículo 41, o Senhor diz aos discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Na seção correspondente de Marcos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele diz a mesma coisa. Então, por que vigiar e orar? Não é somente para sermos um com o Senhor, é para nós não entrarmos em tentação. Por quê? Porque os assuntos, os problemas, os acontecimentos que virão serão uma forte tentação para a nossa fé. Precisamos vigiar e orar para nos fortalecermos. Em Lucas 22, quando o Senhor, a partir de 31, quando o Senhor falou para Pedro, ele disse assim, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Satanás irá peneirar. E somente quem vigia e ora vai ficar de pé. A fé não vai desfalecer. Vigiar e orar. Não é só por causa do Senhor, é por nossa causa. Vigiar e orar para não entrar em tentação. E nós não vigiamos e não oramos. A tentação vem, os fatos ocorrem e nós desfalecemos na nossa fé. Mas se nós tomarmos a palavra do Senhor de uma maneira viva e real, vigiai e orai, nós não vamos entrar em tentação, nós ficaremos firmes na fé. É que diz o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eles até queriam. É o que nós veremos mais adiante. Mas a carne é fraca. Oh, amados irmãos, amadas irmãs. Aqui nós temos uma palavra de advertência, uma palavra de amor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você sabe o que acontecerá no futuro? Acontecerão coisas piores do que as coisas que estão acontecendo hoje. Queremos ficar de pé no futuro? Hoje devemos vigiar e orar. Numa série de mensagens mais à frente, nós iremos detalhar sobre a experiência de vigiar, as características do vigiar e do orar.
Amados irmãos, amadas irmãs, vamos nos lembrar dessa palavra. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em outras palavras, vigiar e orar, para termos a força e a graça para vencer o que virá no futuro, coisas que nós não sabemos. Os discípulos não estavam sabendo o que viria. Que o Senhor nos abençoe.